Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditores Sérgio Fonseca, Tiago Pedroso, procuradora do Ministério Público de Contas, Cátia Regina Puchaski, declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Submeto a ata 17 de 23 de maio para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Valadares. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 9209716 e 7164815. Devidamente anotado. Palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência o Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta primeira Câmara, tenho na pauta processos de alerta 149.037/2017, município de Palmital. É um alerta do período encerrado em 31 de dezembro de 2016, na qual foi apontado o atingimento de 95% de limite de gasto com pessoal, também a falta de formalização de operações de crédito na forma da Resolução 4301 do Senado Federal. O município tece alguns comentários, mas não foram, inclusive, objeto de afastamento dos motivos de alerta, razão pela qual a proposta de voto, acompanhando os pareceres da CUFIN e do Ministério Público, pela expedição do alerta, determinando-se as vedações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 22, parágrafo único, e recomendações em relação a futuras operações de crédito. Pelo alerta. 182.689/2017, município de Marumbi, também período encerrado em 31 de dezembro de 2016, constatado os limites, a extrapolação de limite de gasto com pessoal, não foram objetos de qualquer manifestação pela municipalidade, e a proposta é para a expedição do alerta com determinações das vedações impostas, artigo 22, parágrafo único da LRF. Alerta. Tenho tomada de contas extraordinária 720.340/2011, Associação dos Moradores Unidos de Pinhalito de Diamante do Sul. Proposta de voto, senhor presidente, acompanha os pareceres da DAT, depois COFIT e Ministério Público de Contas, é pela regularidade com ressalva em face de pagamentos realizados diretamente em conta corrente dos bolsistas, conforme discriminado nos pareceres e no voto, porém sem indícios de dano ao programa, ao erário ou ao objeto conveniado, aplicando-se multa ao senhor Isaías Amaral das Neves, tendo em vista o atraso de 292 dias na apresentação da respectiva prestação de contas. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 544.986/2016, município de Nova Aliança do Ivaí, é uma tomada de contas extraordinária instaurada pela COFIN, tendo em vista evidências no controle de medicamentos pelo município de Nova Aliança do Ivaí, decorrentes da análise do PROAR. Foram basicamente 3 inconsistências: ausência de controle adequado, atestados de recebimento de medicamentos pelo secretário de Saúde, atuação falha e o último, atuação falha da controladoria interna. A COFIN, após a manifestação do município, manifesta-se pela regularidade das contas, com as ressalvas do controle deficiente e com determinações. O Ministério Público, por sua vez, propõe a restituição de todo o valor gasto dos medicamentos no exercício 2014 e 2015 pelo então prefeito municipal, tendo em vista a ausência de controle de medicamentos. A proposta de voto, senhor presidente, acompanha o parecer da COFIN pela regularidade com ressalva. Até tem algumas recomendações que façam no voto em relação ao sistema de controle de medicamentos feito disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Então, com as determinações para que no prazo de 60 dias o município constitua a comunicação interna para recebimento dos medicamentos necessariamente integrada por um farmacêutico, estabelecer contratos de aquisição de medicamentos, o responsável pela sua fiscalização,
instituir o controle de medicamentos mais eficientes, inclusive com a recomendação do programa Horus, e determinação ao controle interno para que exerça o controle de entradas e saídas, tornando mais eficientes e controláveis. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. 691-160-2013. Eu solicito que permaneça adiado. Está adiado. Também adiamento na prestação de contas de transferência 230-166-2013. Adiado. Protocolo 317-628-2013, município da Lapa, repasse feito à Associação Lapena de Veículos Antigos, proposta de voto acompanhando os pareceres da CUFIT e Ministério Público pela regularidade, com ressalva, em função de despesas realizadas fora da vigência do convênio, mas sem indícios de dano ao erário ou execução ao objeto, e com recomendações. Em discussão. Aprovado. 618.547/2013, um repasse feito pelo Serviço Social Autônomo Paraná Cidade ao município de Miraselva, proposta de voto acompanhando os pareceres da CUFIT e Ministério Público pela regularidade com recomendação. Regular. Tem o ato de inativação 978-907/2015, Foz, Previdência de Foz do Iguaçu. A proposta de voto que faço a esta Câmara, conforme inclusive parecer opinativos da COFAB e Ministério Público, é pelo encaminhamento ao Tribunal Pleno para a instalação do incidente de inconstitucionalidade em relação à legislação municipal, mais especificamente a eventual reenquadramento que possa caracterizar a transposição de cargo de atendente de creche 1 para professor de educação infantil. Embora tenha alguns precedentes que foram julgados pela regularidade, ou não foram levantados do incidente, entendo que, em princípio, a uniformização do entendimento, o incidente de inconstitucionalidade se faz necessário, pelo que proponho que seja determinado o encaminhamento ao Tribunal Pleno para a deliberação. Aprovado. Tenho 896.718/2016, município de Ponta Grossa, é a admissão de pessoal. Também o 995.879/2015, do município de Maringá. Em ambos, o Ministério Público propõe a necessidade de nova instrução, para seu inconformismo às regras da Instrução Normativa 117, e a proposta de voto, segundo os precedentes, é pela legalidade e registro dos atos de admissão, conforme pareceres da COFAP. Legalidade. Tem dois processos servidor do Tribunal, 261.996/2017, Mauri Antônio Siquinel, pedido de averbação de tempo de serviço de 10 meses e 14 dias, ou 314 dias para efeitos de aposentadoria, e o protocolo 281.245/2017, interessado Rodrigo Sérgio de Santos Souza, averbação do tempo de 3 anos, 5 meses e 14 dias, sendo que para a contagem do tempo de serviço prestado ao Estado, somente para fins de aposentadoria e disponibilidade adicionais, ressalvado o não compar fins de licença especial, somando 2 anos, 5 meses e 14 dias. E para a contagem de tempo de serviço prestado ao IPUC, para aposentadoria e disponibilidade, de 1 ano, ou seja, 365 dias, conforme pareceres da DGP, DIJUR e Ministério Público de Contas. Pelo deferimento nos termos que anunciei. Deferimento. O processo seguinte está com vistas. Tem prestação de contas anual 268.906/2014, regime próprio de previdência social do município de Jardim Olinda. Proposta de voto, senhor presidente, acompanha os pareceres da CUFIM e Ministério Público pela irregularidade das contas do senhor Sivaldo Lopes Ferreira, como presidente do regime próprio de previdência do município de Jardim Olinda, exercício 2013, em função na verdade, a questão basicamente é das aplicações financeiras do Fundo Providenciário em desconformidade com a regulamentação do Ministério da Previdência Social. O município informa que adotou já as medidas de regularização, mas em consulta, como aponta com fim no próprio Ministério da Previdência, a situação permanece irregular e não foram afastados na defesa. Os demais itens inicialmente apresentados foram relevados pela
relevados não, regularizados pela COFIN e Ministério Público, então só ressalvas, né? Em relação à multa prevista 87.4 ao senhor Sivaldo Lopes Ferreira em razão da irregularidade das contas. Também aplico, senhor presidente, ou sugiro a aplicação de multa prevista 87.4H da Lei Complementar 113 ao senhor Manuel Rodrigues da Silva, que é o atual responsável pelo fundo, que ele foi intimado para apresentar informações e documentos e aproveitou as oportunidades não para atender a solicitação desse tribunal de instrução do processo, mas para reafirmar defesas feitas em relação ao fundo, ou seja, o uso indevido das oportunidades que lhe foram concedidas. E isso decorreu, inclusive, era a proposta de voto que faço, a determinação de tomada de conta extraordinária pela falta de atendimento à informação que foi solicitada pelo Ministério Público em relação ao contrato de prestação de serviço com a empresa Elf Automação de Sistemas Limitada. Então, resumindo, irregularidade das contas do responsável da época de 2013, ressalvas, multa do 87.4, parágrafo 4º em função da irregularidade, e multa do 87.4H ao senhor Manuel Rodrigues da Silva, determinando-se a instalação de tomada de conta extraordinária para exame do contrato celebrado entre o regime próprio e a empresa que anunciei. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Aprovado. 166, 256, 2016, Câmara Municipal de Lunardelli. A proposta de voto, senhor presidente, acompanha a COFIN, não o Ministério Público, que entende que é a insuficiência de instrução do processo, dado o escopo da prestação de contas municipal, é pela regularidade das contas do senhor Neuti Baldória, presidente da Câmara Municipal de Lunardelli, referente ao exercício de 2015. Regular. Também irregularidade conforme parecer da COFIN, não acatando a irregularidade proposta pelo Ministério Público diante do inconformismo do escopo da prestação de contas, no 223.608 de 2016, Fundo de Aposentadoria, Pensões e Benefícios dos Servidores do Município de Rolândia, exercício de 2015, responsabilidade da senhora Luísa Miciano Janaína Coscrato e Nalígia Duarte Berti, pela regularidade nos períodos de mandato de cada uma das responsáveis que indiquei. E aplicando-se multa à senhora Luísa Miciano, 87.3b, em razão do encaminhamento de dados ao CIEM fora do prazo regulamentar. Aprovado. 236, 246, 2016, Fundação Promotora de Eventos de Marechal Cândido Rondon, contas de 2015, COFIN manifesta pela regularidade com ressalva, também Ministério Público, e a proposta de voto acompanha os pareceres quanto à regularidade das contas do senhor Luiz Felipe Cavalcante de Albuquerque. Não considero ressalvo o atraso do SINAM, porque não prejudicou a análise da prestação de contas, mas aplico-se multa ao responsável, prevista no 87.3b da Lei Complementar 113, em função de encaminhamento desses dados do SINAM fora do prazo regulamentar. Aprovado. R$ 253.493/2016, Câmara Municipal de Ventania, COFIN, Ministério Público manifesta pela regularidade com ressalva das contas e imputação de multa. A proposta de voto acompanha os pareceres quanto à primeira conclusão, pela regularidade das contas do senhor Ayrton Quintino, presidente da Câmara Municipal de Ventania, exercício de 2015. Não considero a ressalva em função de atraso no encaminhamento do SINAM fora do prazo. Impondo-se, porém, multa administrativa ao senhor Ayrton Quintino, prevista no 87.3b, em função deste atraso em encaminhamento de dados do SINAM. Aprovado. 259.335/2016, prestação de contas da Câmara Municipal de Jacarezinho, exercício 2015, COFIN e Ministério Público manifestam pela regularidade das contas, e essa é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade das contas do senhor Valdir Pereira Maldonado. Regular. Tem a prestação de contas do Poder Executivo Municipal, 225.635/2016, município de Pinhais, contas de 2015, responsabilidade do senhor Luiz Goulart Alves. Proposta de voto, acompanhando os pareceres
do Ministério Público e da COFIN é pela regularidade, com ressalvas, senhor presidente. Regular com ressalva. 244.516, quer dizer, a expedição de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva das contas. 244.516/2016, município de Santo Antônio do Paraíso, COFIN, Ministério Público, manifesta pela regularidade das contas do senhor Devanir Martinelli, e a proposta de voto, senhor presidente, acompanhando os opinativos, é pela emissão de parecer prévio com a recomendação da regularidade das contas do município de Santo Antônio do Paraíso, responsabilidade do senhor Devanir Martinelli, exercício de 2015. Regular. 246.225/2016, prestação de contas do Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon. Na primeira análise, a COFIN apontou 3 impropriedades, exercido o contraditório. A COFIN acolheu parcialmente a justificativa, no que foi acompanhado do Ministério Público de Contas. E a proposta de voto, acompanhando os opinativos, é para emissão de parecer prévio recomendando a irregularidade das contas em função de ausência do balanço patrimonial devidamente assinado. Apesar da oportunidade que foi dada, ocorreu outro balanço, também não assinado, e mais, nesse encaminhamento, divergências entre os valores constantes do balanço patrimonial e o informado no SIM-AM. E também não houve cumprimento de legislação municipal que determinou a transferência do acervo ativo e passivo e devida contabilização de uma fundação municipal, Fundemarc, que era para ser exercida em 2015. Embora estivesse praticamente em extinção desde 2007, a legislação é de 2015, o Poder Executivo pediu prazo de 60 dias para mostrar o que fora feito, né? Estava sem prazo, enfim, que era muito difícil, decorreu o prazo, também não apresentou nenhuma informação, nem o que fez e nem o que não fez, razão pela qual assiste razão aos pareceres pela irregularidade neste particular, senhor presidente, aplicando-se multa administrativa ao senhor Moacir Luiz Fruelich, prevista no 87, parágrafo 4º, e 87.3b, em razão do atraso da entrega do SIM-AM, ambas as multas previstas na Lei Complementar 103 de 2005. É a proposta de parecer prévio. Aprovado. 247.205/2016, município de São Jorge do Oeste, proposta de voto, acompanhando os pareceres da COFIN e Ministério Público de Contas, é pela regularidade das contas, com a emissão de parecer prévio com esta recomendação do município de São Jorge do Oeste, responsabilidade do senhor Gilmar Paixão, exercício de 2015. Em discussão, aprovado. Também pela emissão de parecer prévio, contendo a recomendação de regularidade das contas do município de Santo Antônio da Platina, de responsabilidade do senhor Pedro Claro de Oliveira Neto, exercício de 2015, conforme pareceres da COFIN e Ministério Público. Aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fernando Guimarães, e passo a palavra a Sua Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Mais membros compõem essa primeira Câmara. Inicio minha pauta pelo processo 6726913. É uma prestação de contas do convênio celebrado entre o município de Assis Chateaubriand e a Associação Chateaubriandense de Estudantes Universitários, no valor de R$ 160 mil, exercício do 12, tendo por objeto o serviço de transporte para estudantes universitários que moram fora da área em que está instalada a universidade. COFIT e Ministério Público de Contas foram pela regularidade das contas, com ressalva e recomendação, uma vez que o município não comprovou o cumprimento do percentual de 25% destinado ao ensino básico nos termos do artigo 202 da Constituição Federal, e se os recursos são originados do Fundeb, e também o cumprimento das disposições do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Extrai-se dos autos da prestação de contas anual da senhora Dalila José de Mello, referente ao exercício do 12, que o percentual geral aplicado pelo município no ensino foi de 32,72%, portanto, acima do mínimo constitucional, que é de 25%.
No que tange à ausência de comprovação pelo município do cumprimento do artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal, destaco que esse tribunal já decidiu pela inaplicabilidade dessa norma aos repasses públicos destinados ao terceiro setor, como no caso em apreço. Nesse contexto, afasto a multa, as ressalvas propostas pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas. Considerando tratar-se de período de adaptação dos jurisdicionados ao sítio, recomendo aos responsáveis que revisem os procedimentos que deram causa à ausência de certidões na formalização e na execução da transparência. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 223.97613, é uma prestação de contas anual do Poder Legislativo do município de Planalto, exercício do 12, de responsabilidade do senhor Luiz Carlos Panzer. COFIN, Ministério Público de Contas, pela irregularidade das contas, em razão de não haver cumprido as exigências de transparência da gestão pública definidas no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a redação dada pela Lei Complementar 131/9, no sentido da manutenção de portal visando a publicação em tempo real das informações sobre gastos públicos. Em relação ao atraso de 15 dias na apresentação da prestação de contas anual, sugeriram a aplicação de multa ao senhor Pedro Mombach, que na data limite para o cumprimento das obrigações respondia pela administração. Haja vista que, em relação à manutenção do portal destinado à publicidade em tempo real das informações sobre gastos públicos, a lei estabeleceu um período de transição constante do artigo 73b da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigindo-se dos municípios pequenos com até 50 mil habitantes, a observância da regra somente a partir de 2013. É o caso dos Altos. O município de Planalto, consoante com o estatístico do IBGE, possuía em 2012 uma população estimada de 3 mil habitantes. Assim, a manutenção do portal para divulgação de sua execução orçamentária e financeira só seria exigível a partir do 13, não podendo inquinar as contas anteriores a esse exercício, razão pela qual afasto a irregularidade. Todavia, comprovando o atraso na apresentação das contas anual, impõe-se a aplicação de multa do artigo 87.3a da Lei Complementar 113 do 5, ao senhor Pedro Mombach, gestor responsável pelo cumprimento das obrigações. Portanto, eu voto pela regularidade das contas e multa. Aprovado. O processo seguinte é o 189.817.16, que é uma prestação de contas anual. Prestação de contas anual do Instituto de Previdência do município de Tapejara, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Aparecido Francisco de Souza. COFIN pela regularidade das contas, Ministério Público pela irregularidade, e eu voto pela regularidade das contas, conforme precedentes desse colegiado. Regular. 219.570.16 é uma prestação de contas anual do Fundo de Previdência do município de Siqueira Campos, exercício do 15, de responsabilidade dos senhores Ademir Gonzalez Silveira, em 1/4/13 a 14/9/15, e de Jean Carlos Mendes Alexandre, em 15/9/15 a 31/12/16. COFIN pela regularidade das contas, com ressalva e multa pelo atraso de 6 dias na entrega do 6º bimestre do SINAEM. Ministério Público pela irregularidade das contas, por não ter sido franqueado amplo e imediato acesso à base de dados do sistema do SINAEM, desse tribunal. Eu voto, senhor presidente, acompanhando o entendimento da unidade técnica, conforme precedentes desse colegiado, pela regularidade das contas. Afasto a ressalva e a multa sugerida pela unidade técnica, tendo em vista que o atraso de 6 dias na entrega do mês 3 do SINAEM não se mostrou expressivo e não prejudicou a análise das contas, tampouco a fiscalização desse tribunal. Em discussão. Aprovado. Processo 225.252.16 é uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Quatiguá, exercício do 15, de responsabilidade da senhora Leila Salve, de 16/12/14 a 2/3/15 e de 28/8/15 a 31/12/16, e do senhor Pedro Toledo Belo, em 3/3/15 a 28/8/15. COFIN pela regularidade das contas e multa pelo atraso na entrega do 6º bimestre do SINAEM. Ministério Público pela irregularidade. E eu, acompanhando o entendimento da unidade técnica, conforme precedente desse colegiado, voto pela regularidade das contas. Afasto a ressalva e a multa sugerida pela unidade técnica, tendo em vista que o atraso de 27 dias na entrega do mês 3 do SINAEM não se mostrou expressivo e não prejudicou a análise das contas, tampouco a fiscalização desse tribunal, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 260.368.16
É uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Flórida, exercício do 15, de responsabilidade do senhor Gustavo Marques. COFIN foi pela irregularidade das contas, diante da indicação constante do relatório de controle interno, dando conta da extrapolação do limite constitucional para despesas com a folha de pagamento. Adicionalmente, recomendou a aplicação de multa do artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 103/5 ao senhor Gustavo Marques. Ministério Público pela irregularidade das contas. E eu, senhor presidente, considerando que o montante relativo à extrapolação do limite constitucional para as despesas com a folha de pagamento restringiu-se a 1,26% do limite máximo para as despesas do exercício, ou seja, R$ 8.159, em valores absolutos, com fundamento no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, converto a irregularidade em ressalva e aplico a multa do artigo 87, 4G da Lei Complementar 103/5 ao senhor Gustavo Marques por ofensa ao artigo 29A, parágrafo 1º da Constituição Federal. Aprovado. Processo 267.460/16, solicito adiamento. Está adiado. Processo seguinte é o 279.727/16, é uma prestação de contas anual da Autarquia Municipal de Esportes de União da Vitória, referente ao exercício financeiro do 15, de responsabilidade do senhor Pedro Ivo Ilkiv. COFIN pela irregularidade das contas, com ressalva, diante do atraso de 6 dias na entrega dos documentos que compõem a prestação de contas anual, sugerindo a aplicação da multa ao artigo 87.3A da Lei Complementar 113/5. Ministério Público pela irregularidade das contas. Conforme precedente desse colegiado, tratando-se de atraso na apresentação das contas anuais, aplico a multa sugerida pela unidade técnica e voto pela regularidade com ressalva. Regular com ressalva. Processo 210.727/16 é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Flórida, exercício do 15, de responsabilidade da senhora Rosiméria Aparecida Lavagnoli Molina. COFIN pela irregularidade e multa do artigo 87.3, combinado com o parágrafo 4º da Lei Complementar 103/5, em razão de ausência de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial. Ressalvou o atraso de 54 dias na entrega do 6º bimestre dos dados do CIAM, sugerindo a multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103/5. Ministério Público pela irregularidade das contas. Em que pese a gestora haver alegado ter firmado um termo de parceria de dívida com o regime próprio de Previdência Social referente ao exercício em tela, a unidade técnica, consultando os registros dos valores empenhados no exercício subsequente, não conseguiu comprovar os respectivos pagamentos que teriam sido objeto de parcelamento. Afasto a multa proposta pela unidade técnica em face da recomendação pela desaprovação das contas, uma vez que um juízo pela irregularidade das contas constitui medida bastante para sancionar a conduta do gestor. Por outro lado, aplico a multa pelo atraso na entrega do mês 3 do CIAM por se tratar de irregularidade de natureza distinta, passível de ressalva, que não tem o condão de fundamentar um juízo de irregularidade das contas, pelo parecer prévio pela irregularidade, senhor presidente. Em discussão. Irregular. Processo 261.640/16, eu solicito a retirada de pauta. Está retirado. Processo 261.992/16 é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Jaguariaíva, exercício do 15, de responsabilidade do senhor José Sloboda. Confito o Ministério Público de Contas pela irregularidade diante das seguintes constatações. A aplicação de apenas 54,21% dos recursos do Fundeb na remuneração do magistério, ao invés de, no mínimo, 60%. A ausência de aplicação de, no mínimo, 95% do recurso do Fundeb no exercício da arrecadação, uma vez que o saldo deixado de aplicar no primeiro trimestre do exercício seguinte excede a 5%, ou seja, gastou 90%. A ausência de aportes para a cobertura do déficit atuarial do montante de 217.825,84. Adicionalmente, ressalvou o atraso de 54 dias na entrega do 6º bimestre do CIAM, propondo multa ao gestor. E eu acompanho o conflito do Ministério Público de Contas, e é assim que eu voto, senhor presidente. Aprovado. Por fim, senhor presidente, processo 262.433/16 é uma prestação de contas do Poder Executivo do município de Ortigueira, exercício do 15, de responsabilidade da senhora Lourdes Banache.
Confio em Ministério Público de Contas foi pela regularidade das contas, com ressalva e multa pelo atraso de 5 dias na entrega do sexto bimestre do SINHAM. Considerando que o atraso na entrega dos dados do mês 13 do SINHAM foi de somente 5 dias, de modo que não trouxe prejuízo à ação fiscalizatória desse tribunal, tampouco a análise das contas, afasto a ressalva e imputação de sanção pecuniária e voto pelo parecer prévio pela regularidade das contas. Está em discussão, aprovado. Senhor presidente, eu agradeço, a pauta está atendida. Agradeço ao conselheiro Fábio Camargo e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 236.210.11, que trata de admissão de pessoal aprovado em concurso público, disciplinado pelo edital número 1 de 2010, promovido pelo município de Lobato. São cargos de agente comunitário de saúde, professor, entre outros, num total de 9 admitidos. A Coordenadoria de Fiscalização de Atos de Pessoal manifesta-se pela legalidade de registros admitidos, entretanto, propõe a aplicação de multa ao responsável pela admissão, o senhor Fábio Chicroli, em razão de ter se exigido inscrição apenas presencial, não se admitida inscrição para o concurso por meio da internet. Propõe, então, que seja aplicada a multa prevista no 87.4b da Lei Complementar 113 de 2005, que estabelece o valor de 40 vezes a unidade padrão fiscal no Estado do Paraná, quando b. realizar concurso nos termos da Lei 8.666/93, bem como admissão de pessoal sem observância das normas legais aplicáveis. O Ministério Público endossa a proposta. Senhor presidente, eu, no mérito, proponho a legalidade de registro das admissões. Entretanto, deixo de acatar a proposta de multa, considerando que a lei prevê que realizar concurso sem observância das normas legais aplicáveis. No entanto, não se indica qual norma não teria sido observada. A maior parte, ou quase todos os municípios, nenhum deles tem não tem uma lei ou um normativo para concurso público, e eu sigo, então, o que o tribunal tem feito, que é, nesse caso, determinar, aí eu entendo que é a determinação, que a administração, ao realizar os concursos, permita a inscrição por meio da internet, por meio de procuração, etc., de forma a ampliar o caráter competitivo. E recomendar, uma recomendação que eu tenho feito, que o município analise a possibilidade de, que o Executivo analise a possibilidade de encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto de lei que discipline a realização de concurso público, prevendo as diversas fases, o prazo de inscrição, os meios de inscrição, recursos, etc. Então, em resumo, pela legalidade de registro, com essa recomendação, determinação, sem aplicação da multa. Está em discussão, aprovado. Processo 14.11.16 é a admissão de diversos interessados. Aqui é a matéria que diz respeito à Instrução Normativa 117/2016. O Ministério Público, então, questiona a instrução, conforme precedentes, pela legalidade de registro, seguindo instrução da unidade técnica. Aprovado. O processo 274.630.17, senhor presidente, as manifestações é um pedido de certidão, as manifestações eram pela negativa de expedição, entretanto foram juntados novos documentos. Eu peço a retirada de pauta para que sejam analisados e verificar se é possível expedir a certidão. Peço a retirada de pauta. Retirado. Senhor presidente, era a brevíssima pauta, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, nosso representante mineiro neste plenário, e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Tiago Álvares Pedroso. Senhor presidente, eu tenho apenas um processo em pauta, 94043116. Eu solicito a retirada de pauta porque eu identifiquei a necessidade de fazer uma nova diligência antes do julgamento. Está retirado. Agradeço também. Obrigado. Peço permissão aos senhores conselheiros e auditores para relatar a minha pauta. Tenho
o sim do conselheiro Fernando Guimarães, o mais antigo nesse plenário, em todos os sentidos, não é? E passo ao relato da pauta. O 198.690.17, alerta município de Santa Maria do Oeste pela expedição do alerta. O seguinte também é de Santa Maria do Oeste, já tramita neste tribunal, 250.897.17, propostas pelo encerramento e arquivamento. Em votação, pelo alerta. 270.014.17, Salgado Filho, também COFIN e Ministério Público são pelo encerramento. O relator acompanha. 271.207.17, Morretes, também COFIN e Ministério Público são pelo encerramento e arquivamento. O relator acompanha, em ambos, pela aprovação. Protocolo 624.080.15, município de Ibiporã, tomada de contas extraordinária, a fim de apurar pagamento a título de juros e multa no recolhimento das contribuições do INSS, exercício 2014, valor de R$ 55.351,44, pelo prefeito municipal de Ibiporã, senhor José Maria Ferreira. O município alegou dificuldades financeiras e orçamentárias para a realização de todos os pagamentos, dando-se prioridade a outras áreas do orçamento, em detrimento aos aportes do INSS. A COFIN opinou pela procedência da tomada, sustentando que não procedem argumentos de defesa, haja vista que o município apresentou superávit no período. Sem falar, segundo a diretoria, nos gastos com empresas de consultoria à época. O Ministério Público acompanhou. Faço alguma argumentação acompanhando as manifestações da COFIN e do Ministério Público, votando pela procedência da tomada de contas extraordinária, determinando-se restituição do montante de R$ 55.351,44, devidamente atualizado pelo senhor José Maria Ferreira. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 198.586.09, Santa Casa de Misericórdia de Abatiá, 2008. A COFIT propugnou pela irregularidade, o Ministério Público também manifestou-se pela irregularidade. Restou comprovada a incompatibilidade de horários quanto aos serviços médicos prestados pelo senhor Walter Bonacin Valentini, conforme anotou a COFIT. Possuindo vínculo efetivo com o município de Abatiá, cumpria 4 horas diárias de atividade, das 7 às 11 horas. Recebia pagamentos pelo SUS por plantões realizados na entidade das 15 às 19 e atuava como plantonista também na Santa Casa das 19 horas às 7 horas, desenvolvendo assim uma carga de 20 horas diárias, sem contar ainda as atividades do seu cargo político como vereador e presidente da Câmara no período analisado. Bota preso. Sobre a prestação dos serviços médicos, concomitante com o exercício da vereança, a Constituição Federal veda, desde a posse, que deputados e senadores, sejam proprietários, controladores ou diretores de empresa, que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Artigo 54(2)A. Tal vedação estende-se aos vereadores nos termos do artigo 29, nono do mesmo diploma. O tribunal já se manifestou em consulta no acórdão 1420/10 do Pleno, declarando-se pela impossibilidade. Também permanece a impropriedade quanto à ausência de aplicação financeira. Diante do exposto, voto pela irregularidade da presente prestação de contas de transferência voluntária,
de responsabilidade da senhora Floripes Maria Simão Valentini, determinando-se a aplicação das seguintes sanções. A. Recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 102.237,45, devidamente corrigidos, de forma solidária, pela Santa Casa de Misericórdia de Abatiá, pela senhora Floripes Maria Simão Valentini e pelo senhor Walter Bonacim Valentini, ao Tesouro do município de Abatiá, em razão das irregularidades verificadas na contratação de serviços médicos. B. Recolhimento da aplicação financeira que não houve, no valor de R$ 54,11, devidamente corrigidos, a partir de 31/5/2013, pela senhora Floripes Maria Simão Valentini, ao Tesouro do município de Abatiá. Inclusão do nome da senhora Floripes Maria Simão Valentini no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Declaração de inidoneidade do senhor Walter Bonacim Valentini, nos termos do artigo 97 da Lei 113/05, em discussão. Pela aprovação. Sistema CIT, de acordo com normativa deste tribunal, 739.057/12, manifestações pela regularidade com recomendação, 804.959/12, também manifestações pela regularidade com ressalvas, em discussão, pela aprovação em ambos. Pela irregularidade, município de Iretama, contas de transferência, celebrada entre o município de Iretama e a Fundação de Esporte e Turismo de Iretama, em decorrência do convênio 4/2012, valor R$ 13.697,50, para o desenvolvimento de um programa de atividades físicas e recreativas. A COFIT pela irregularidade, em razão dos apontamentos. Despesas efetuadas sem a regular comprovação, 13.630. O termo de cumprimento dos objetivos não condiz com a realidade fática. Ressalvou ainda a impropriedade referente à despesa realizada fora da vigência do convênio e opinou pela emissão de recomendações. Apenas a despesa, no caso, foi de R$ 22,50. Ministério Público de Contas é pela irregularidade. Faço também algumas observações, comentando as manifestações da COFIT e do Ministério Público, apontando irregularidade da presente prestação de contas de transferência, determinando-se o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 13.630, de forma solidária, pela Fundação de Esporte e Turismo de Iretama e pelo senhor Aparecido José da Silva e senhor Antônio José Quezada Piazzalunga, ao Tesouro Municipal. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 294.717/13, município de Londrina, 2012, manifestações são pela regularidade com ressalva e recomendação. 319.248/13, município de Tamarana, transferência também em 2012, manifestações, regularidade com recomendação, e a proposta do relator acompanha, em discussão, pela aprovação. Protocolo 273.005/17, município de São João do Triunfo, embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas, que emitiu parecer pela irregularidade das contas do município de São João do Triunfo 2014, para que aponta suposta omissão no acórdão. Faço também observações
repito aqui, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em manifestação da ministra Diva Malherbe, desembargadora convocada do TRF da Terceira Região, em 8/6/2016, a Instrução Normativa 103/2014 deste Tribunal, também manifestação da ministra Ellen Grace, em março de 2006, e finalmente propõe pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 277 e 272/17, São Miguel do Iguaçu, 2014, também embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas, apontando omissão em questões atinentes a irregularidades praticadas na gestão do prefeito Claudiomiro da Costa Dutra. Verifico que não há omissão a ser sanada, também faço observações, como fiz no anterior, propondo conhecimento e não provimento. Em discussão, aprovado. O protocolo 283/990/17, Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Rural e Urbano Sustentável da Região Central do Estado do Paraná, COFIT e Coordenadoria de Execuções, bem como COFAP, não opõem óbices. COFIN pelo indeferimento, em face do não atendimento à agenda de obrigações. Ministério Público também é pelo indeferimento. E a proposta do relator acompanha pelo indeferimento. Em discussão, pela aprovação. Protocolo 112/117, processo de servidor deste tribunal, requerimento formulado por Cristiana Tereza Iversen, ocupante do cargo de analista de controle para fins de concessão do abono de permanência, conforme disposto no artigo 2º da Emenda Constitucional 41/2003. A Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio de instrução, manifestou-se, noticia que a interessada, em 15/2/17, contava com 30 anos e 2 dias de tempo total de contribuição, com 22 anos e 2 dias do tempo de serviço público e 17 anos, 7 meses e 18 dias de efetivo exercício no cargo que ocupa e com 59 anos de idade. A de júri e Ministério Público são pelo deferimento. Considerando as informações, bem como a idade de 59 anos de idade, proposta do relator é pelo deferimento. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 562/374/12, inspeção realizada junto à Companhia de Desenvolvimento de Cambé, em 2012, foram vários achados. Entre eles, eu destacaria que se observou que semanalmente os pagamentos eram feitos por via bancária, por boleto ou depósito em conta, sendo todos somados e posteriormente sendo emitido um cheque deste montante, tendo como favorecido a própria Condec. Ato contínuo, o cheque era endossado a fim de permitir a realização de pagamentos parciais. Deste modo, na prática, os credores não eram individualizados no extrato da conta bancária, impossibilitando a necessária fiscalização e a devida transparência. Eu vou pedir permissão, porque já me assustei com isso aqui, já que estamos propondo, e ainda há
a verificação de várias irregularidades em licitações. E nós estamos aplicando 2 multinhas para tomar um gostoso guaraná. Eu vou pedir aos colegas que me permitam retirar de pauta para reestudar este processo. Vou adiar, não vou retirar de pauta, apenas adiá-lo. Está aprovado. Prestação de contas anual 229.670.15, Instituto de Previdência de Cantagalo 2014, COFIN pela irregularidade, Ministério Público pela irregularidade. Faço também algumas considerações. A taxa de administração do fundo aplicável ao exercício de 2014, fixada em lei, era de 1,20%, enquanto, em caso, foi aplicada a taxa de 1,37%, ultrapassando, portanto, o limite definido pela legislação municipal. Verifica-se também o ente previdenciário em comento se encontra em situação irregular no sistema da Secretaria de Políticas de Previdência Social do Ministério da Previdência Social. Assim, acompanhando as manifestações, a proposta é pela irregularidade das contas apresentadas pelo Instituto de Previdência de Cantagalo 2014, aplicando-se a multa do 87, parágrafo 4º da Lei 113/05 ao senhor Fábio Marciel Okonoski, determinando ainda que em 60 dias seja regularizada a situação funcional de Eliana Reolon Brandeleiro e de Fábio Marciel Okonoski e de Silvestre Keuniar. Está em discussão? Está aprovado. Protocolo 255.387, Previdência de Jardim Olinda, 2014. COFIN pela irregularidade, Ministério Público também pela irregularidade, e com comentários apontando as irregularidades trazidas pela COFIN. Proposta do relator é pela irregularidade das contas. Responsável Silvaldo Lopes Ferreira, aplicando-lhe a multa do 87, parágrafo 4º da Lei 113/2005, em razão da irregularidade das contas. Em discussão pela aprovação. O 272.451.15, Câmara Municipal de Tijucas do Sul, 2014, COFIN é pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão pela aprovação. 266.200/16, Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana, 2015, COFIN regularidade com ressalva, Ministério Público é pela irregularidade. A proposta do relator vai acompanhar a manifestação da COFIN, regularidade com ressalva, aplicando multa a Carlos Alberto Gebrim Preto, do 87.3b, no importe de 30 unidades padrão fiscal do Estado, em razão do atraso no envio dos dados do SINAM. Em discussão, aprovado. Protocolo 243.210.14, município de Marilena, 2013. COFIN pela irregularidade, déficit de 4,31%. Ministério Público acompanhou. O tribunal já tem jurisprudência a respeito. A proposta que apresento, regularidade com ressalva. Em discussão pela aprovação. Também continuamos visitando Marilena, 251.512.16, contas de 2015, COFIN pela irregularidade, déficit
nas fontes financeiras não vinculadas, 1,31. O Ministério Público acompanhou. Também faço observações. A demonstração da falta de aportes ao INSS e não foi encaminhado o balanço patrimonial, eis que sua publicação juntada às peças 5 e 23, a publicação está ilegível, não sendo possível aferir se impressa, realizada em formato que permitisse a leitura pelos interessados. Não houve a publicação legível, portanto, a fim de cumprir a sua finalidade de promover a necessária publicidade e transparência da situação patrimonial da entidade no exercício. Assim, a proposta acompanha manifestações e irregularidade das contas de Marilena 2015, responsável Brasílio Boves, aplicando-lhe a multa do 87, parágrafo 4º da Lei 113/2005, em razão da irregularidade das contas. Em discussão, pela aprovação. 254, 627, 16, Sertanópolis, 2015, COFIN, regularidade com ressalva. Eis que houve vício formal no estabelecimento do Comitê Municipal do Transporte Escolar por decreto ao invés de lei municipal. O Ministério Público, por esse motivo, é pela irregularidade. A proposta do relator acompanha a COFIN pela regularidade com ressalva. Está em discussão pela aprovação. A pauta está atendida. A palavra está livre. Não havendo quem queira usá-la, a próxima sessão ordinária desta primeira Câmara será no dia 6 de junho, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.